Olá, desde o sábado 13, a nossa região da Serra, 49 municípios, está em bandeira vermelha. O que isso representa? Quais são as novas restrições que os prefeitos deverão acatar? Como isso influencia no nosso dia a dia? Para falar sobre isso, nós recebemos o prefeito de Nova Prata, Volney Minosso, e o médico bassanense Olcimar Pelle. Nós vamos falar na questão de gestão municipal e na questão de saúde também. Prefeito, seja muito bem-vindo, Olcimar também, ambos pela primeira vez no Entrevistas. Eu vou lembrar o que aconteceu. O Estado registrou 4 situações de bandeira vermelha nos cálculos do modelo de distanciamento controlado, entre elas a de Caxias do Sul, que passaram de bandeira laranja para bandeira vermelha nesta sexta rodada do modelo, divulgada no sábado, dia 13, que entrou em vigor hoje, dia 15, com vigência no mínimo nas 2 próximas semanas. Cabe ressaltar, desde o começo deste programa, que vários prefeitos da região, representados pela AMESNE, Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, estão se mobilizando e, inclusive, tiveram uma reunião à distância com o governador, levando a eles as considerações de todos os municípios da região da Serra. Prefeito, vamos começar com o senhor. É mais uma mudança, mais um decreto. Como é que o senhor vê Nova Prata e, claro, mais 48 municípios da região com bandeira vermelha? Boa noite a todos que nos assistem. Doutor Olcimar, aqui que está dividindo o painel com nós, a Sônia, enfim. Infelizmente, né, esta luta está complicada, pois não conseguimos ver o inimigo, não sabemos o tamanho, não sabemos quando é que ele vai nos atacar. Na parte da economia, principalmente, que os municípios estão sofrendo, é um retrocesso, pois já teve no primeiro momento toda uma parada de 15 dias lá no final de março, depois no mês de abril se deu início à abertura parcial por segmentos, indústria, comércio, prestador de serviço, cada um com a sua proporção. As escolas, todas elas ainda fechadas, para que se pudesse, então, ter um controle e, durante este período de parada, pudesse se adequar instalações de saúde para poder abrigar quem seria atacado pelo vírus. Infelizmente, os meses se passaram, aí estamos próximo de 90 dias, agora dia 17, depois de amanhã, Nova Prata vai fazer 90 dias do primeiro decreto e tivemos que retroceder agora no último final de semana, através de uma metodologia que ainda não a conhecemos muito bem, né? Onde a Universidade de Pelotas, juntamente com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Saúde, estabeleceu para que pudesse, então, balizar a evolução e o controle do contágio do coronavírus no nosso Estado. Infelizmente, nós vamos sofrer bastante com isso, porque as indústrias, o comércio, todos eles que já tinham passado por aquele primeiro momento de dificuldade, de diminuição nas suas receitas, de queima de gordura até para poder passar por aquele momento, agora tem que passar de novo por este momento. Hoje pela tarde, desde sábado, quando foi anunciado pelo governador, o nosso grupo da AMESNE, todos os prefeitos se manifestaram, nenhum dos prefeitos foi favorável, não aceitou de forma alguma a mudança. Só para quem está nos vendo ficar ciente, prefeito, quantos municípios compõem a AMESNE? A AMESNE são 33 municípios. Bom, então, e nós estamos falando de 49 municípios na bandeira vermelha, né? Isso. Então, é uma associação bem representativa, né? A AMESNE, além
dos 33 municípios, a região de Caxias ela se torna maior, chegando a 49 municípios, porque daí pega municípios dos Campos de Cima da Serra e também da região das Hortênsias. Por isso que chega ao número de 49 municípios. Um outro ponto que os prefeitos se revoltaram com esta mudança de bandeira mais restritiva, bandeira vermelha, é porque muitos dos municípios não têm nenhum caso confirmado, até porque são municípios de menor porte, número de população. E nós temos uns quantos aqui na nossa micro-região, né, prefeito? Aqui no entorno de Nova Prata, aqui dos municípios que se emanciparam da região, 3 ou 4 não tem nenhum caso positivo. E por isso que os prefeitos acharam injusto, né, fazer com o seu comércio, com a sua indústria, a sua prestação de serviço, fosse fechado. E até se mencionou durante o sábado, domingo, onde cada prefeito no grupo de WhatsApp colocava a sua posição. Dizer, vocês passaram o final de semana inquietos em todos os sentidos, né? Desde do sábado, a partir de 19, 20 horas, aí, quando o governador se pronunciou, cada prefeito demonstrou a sua indignação, pois neste período todos os municípios fizeram a sua parte. Os cidadãos, o empresário, o comerciante, o lojista, as secretarias enfim, municipais de saúde, as secretarias municipais de saúde se adaptaram, fizeram investimentos em EPIs, o próprio hospital aqui de Nova Prata, a população se uniu, juntou recursos para adquirir equipamentos, empresas fizeram doação de respiradores, enfim, houve uma mobilização. E aí, passado esses 60, 70 dias daquele primeiro momento, aí ter que retroceder naquele primeiro, se achou que era uma medida muito drástica e muito injusta, analisando todo o esforço que essas pessoas fizeram, né? Não só no se proteger, usando máscara, não participando de lugares de aglomeração, mas também lá no seu empreendimento, fechando as portas, diminuindo as suas capacidades de produzir, enfim. Então, se buscou apresentar propostas, as quais hoje à tarde uma representação de 5 prefeitos, incluindo o presidente da MESNE, que é o prefeito Breda de Cotiporã, tiveram uma videoconferência com o governador, também com o representante do Ministério Público, para mostrar que os números que o Estado apresentou da nossa região não eram bem aqueles, tinha divergência, tem divergência dos números apresentados, e também pedindo uma nova, uma análise, né, de todos esses números. Também se sugeriu que o período de aplicação das novas medidas foi muito curto, pois até a última quinta-feira, dia 11, que era feriado de Corpus Christi, existia uma metodologia, onde o governo do estado se embasava para essas medidas. Na quinta-feira ele anunciou novos mecanismos de avaliação, já aplicou no sábado para valer a partir de hoje, segunda-feira. É então, difícil, né, para os municípios se adequarem ou até questionarem isso, né? Isso, não deu tempo de reverter o quadro, para que permanecesse o comércio, a indústria, enfim, todos os segmentos da economia, vamos chamar assim para facilitar, continuassem trabalhando no ritmo que estava, pois já tinha se adequado lá atrás. E retroceder era uma perda muito grande. E, infelizmente, por volta de 19 horas de hoje, essa reunião com o governador acabou, embora temos uma esperança, pois o governador disse que vai trabalhar durante a noite com as suas equipes, para refazer esses números, esses cálculos, rever todos esses pontos que estão sendo analisados para mudança de cor de bandeira e amanhã dar uma resposta para a região da Serra Gaúcha. A gente viu aí pelas redes sociais, onde regiões inteiras, como exemplo a região das Missões, e também alguns prefeitos aqui da nossa própria MESNE se pronunciaram de maneira dizendo que descumpririam o decreto do governador. Só que isso legalmente não pode, tanto que a imprensa do governador anunciou no dia de hoje que seriam cobrados com as sanções da lei, né? Porque os prefeitos, embora o STF deu uma deliberação dizendo que prefeitos e governadores
poderiam deliberar nos seus territórios. Nós, municípios, nós, prefeitos, os 497 prefeitos do Rio Grande do Sul, só podem ser mais restritivos. O nosso limite de restrição é o do governador. E sendo mais restritivo. Só que, da forma como foi passar para a bandeira vermelha, prefeito nenhum quer que aconteça. Uhum. No início desta manhã, né, houve ampla divulgação da notícia de que os municípios poderiam ser responsabilizados criminalmente caso não acatassem o decreto do governo. E ele faria isso com base no artigo 268 do Código Penal, conforme que coloca como crime o ato de descumprimento de medida sanitária determinada para impedir a propagação de doença contagiosa. Durante o dia, isso foi mudando um pouco e ele finalmente se colocou mais aberto ao diálogo, né? E também a questão onde diverge bastante é a forma de se fazer esta interpretação. Infelizmente, o nosso presidente da República, o Bolsonaro, se pronunciou dizendo de que prefeitos e governadores seriam responsáveis pela crise financeira no país devido a essas sanções. Nova Prata, no mês de abril, que mês de março praticamente as receitas se mantiveram. O mês de abril a perda foi de 1.200.000, já no mês de maio foi 800.000, né? E agora a gente está prevendo para este mês de junho uma perda também de em torno de 800.000 a 1 milhão. Então está dando uma média de 1 milhão de perda mês para um orçamento que seria em torno de 7 milhões e 300, 400 mês. É uma perda muito grande. E isso tudo é o reflexo lá do prestador de serviço, da indústria e do comércio. Pois os órgãos públicos, os municípios, o Estado e a nação vivem destas receitas, vivem do funcionamento. Da arrecadação da economia, né? Por isso que, até contrariando alguns comentários, às vezes mal intencionados na mídia, enfim, de que prefeitos não estariam preocupados com as sanções. Muito pelo contrário, todos os prefeitos são unânimes, todos os prefeitos preocupados em manter a sua indústria trabalhando, o seu comércio, o seu prestador de serviço, pois estas são as forças geradoras da economia e que fazem o município funcionar. Segundo o site do Governo do Estado, para definir a cor da bandeira foram definidos 2 grandes grupos de medidores, propagação e capacidade de atendimento. Cada um deles tem peso de 50% para a definição das bandeiras. Segundo, novamente ressaltando, o site do Governo do Estado, na região de Caxias do Sul, que abrange 49 municípios, como nós já comentamos, os registros de hospitalizações confirmadas para a Covid-19 cresceram 173,9% entre as 2 semanas, passando de 23 para 63 hospitalizações. Ocimar, do ponto de vista de saúde, né? Nós sabemos, óbvio, que existe a pandemia, né? Mas naquilo que o prefeito também falou. Também te causou surpresa nós passarmos da bandeira laranja para a vermelha? Eu confesso que sim, que causou surpresa porque a gente percebe, né? Claro, eu falo pela nossa região, eu sou de Nova Bassano, mas a região mais ou menos se comporta da mesma maneira. A gente tem percebido que nas últimas semanas a gente não tem tido um acréscimo de casos muito grande. O que a gente percebe é que algumas cidades têm aumentado casos, assim, que tem aumentado o número de casos, mas por testes realizados. Quer dizer, né? Tem mais casos porque há mais pessoas foram testadas. Então, eu acho que o caso de Nova Bassano, que foi na semana passada, onde foram computados os casos do frigorífico Agroaraçá, então que deu um salto no número de contaminados. Nova Prata, eu percebo também que nessa última semana, eu acho que andou
realizando mais testes. Sim. Mas o que a gente percebe, pacientes hospitalizados nos últimos 15 dias, eu falo lá por Nova Bassano, tem se mantido, a gente tem tido uma quantidade de pacientes internados muito baixa, né? E aqui em Nova Prata também, pelo que eu converso com os colegas, não tem tido uma superlotação no hospital. E também transferência de pacientes para UTIs. Nós lá em Nova Bassano tivemos 2 casos que precisaram ser transferidos. Aqui em Nova Prata, se eu não me engano, foram 3 ou 4, e agora acho que tem um que Nós estamos com um, né? tem um internado em UTI. A minha última paciente lá de Nova Bassano recebeu alta hoje, então já está em casa. Então, assim, me causou surpresa por isso, porque a realidade, como o prefeito falou, mostra que a gente tem a pandemia dentro de um controle, né? A gente tem aumentado o número de casos, mas a gente tem aumentado por ter testado mais pessoas. Então, mais pessoas testadas, mais pessoas vão aumentando o número, claro, de casos positivos. Mas a gente tem o número de curados também bastante alto, né? Número de curados bastante alto. E tem como acompanhar a lotação dos hospitais. E a nossa região, na semana passada, sim, a gente chegou em alguns hospitais com uma ocupação de 80%. Mas a gente vê que alguns hospitais estão com 40%, 50% de ocupação de leitos. Vale a pena a gente informar como é que é feito a transferência desses pacientes. Se eu tenho um paciente lá em Nova Bassano, eu tenho que cadastrar no Gerinte, que é uma organização do Estado, né, que ele distribui os pacientes conforme, então, claro, a proximidade da cidade que está pedindo o leito e a disponibilidade do leito, claro, né? Então, assim, o gerente, ele organiza, ele comanda todos os leitos de UTI do Estado. Leitos voltados agora à Covid e leitos SUS, né? Então, a gente pode transferir um paciente da nossa região, por exemplo, a Lajeado, para Estrela. Sim. Né? Então, a gente não tem que ficar só dentro da nossa região. A gente não fica limitado. A região da Serra está com superlotação, não tem o que fazer. Não, se a gente tiver superlotação aqui, a gente pode ser transferido a possibilidade de procurar em outra Fundo. região. A gente pode ser transferido para Estrela, para Lajeado, né? Então, a gente tem a possibilidade dessa distribuição. Então, isso que eu acho que não veio, não está convencendo, né, os prefeitos, principalmente porque a economia é o que mais está sentindo, né? O governador deu aquele primeiro decreto lá 90 dias atrás, onde parou a economia praticamente no geral, né, para equipar os hospitais, para criar leito de UTI, para deixar o Estado capaz de acompanhar, capaz de tratar os casos que viessem a acontecer. Esses leitos foram criados, né? A gente chegou num número razoavelmente satisfatório para o tratamento dessa pandemia, né? Então, assim, a gente vai ter essa oscilação. Eu acho que isso vai ser corriqueiro. Então, assim, como a gente tem essa possibilidade de tirar da região, eu acho que teria que ser analisado o Estado como um todo e acompanhado as regiões próximas, né? Para a gente decretar uma parada, de novo, um retrocesso, como o prefeito falou, né? Que vai acabar afetando, claro, muito na economia. Até para citar um número, né? O nosso PA aqui do Hospital São João Batista atendia em média 160, 180 pessoas dia. Nos meses de abril e maio, a média foi de 46 pessoas dias. Então, cerca de 30%, 35% do número que era atendido. Trazendo uma ociosidade para as redes dos hospitais. Então, os hospitais não estão superlotados. Muito pelo contrário, estão mais vazios do que antes. Até porque
tem situações, procedimentos que neste período não estão sendo Que feitos. são os eletivos que o Simar comentou antes de Isso. começar o programa, né? Eu tenho acompanhado, conversado com colegas de diversos hospitais da região e até fora da nossa região, que os hospitais estão ociosos, estão com uma capacidade montada fixa e uma ocupação assim de 60%, 70%, porque todas as cirurgias, os procedimentos eletivos foram cancelados ou foram adiados por causa da pandemia, para não ocupar esses leitos que poderiam ser necessários. Então, é como o prefeito colocou, a nossa capacidade instalada na região é boa. E a nossa ocupação não chegou a um teto, não chegou a um colapso, como o governador ele tem medo que aconteça. Sim. Claro, eu acho que não seria nem um pouco interessante a gente chegar a uma ocupação de 100%, aonde a gente vai ter que escolher o paciente que vai botar no respirador ou não. Outra coisa que o prefeito colocou também, e que todas as cidades fizeram isso, por menor que a cidade fosse, que tem um estabelecimento de saúde, um hospital, todas as cidades comprou, quem não tinha, quem tinha tentou comprar mais, equipar com respiradores. Claro que esses respiradores não contam nessa contagem do Estado, né? Porque o que você conta é leito de UTI, né? Então, quer dizer, o hospital se equipou, se preparou para a Covid, mas não está dentro dos critérios. Claro que se você tem um paciente aqui em Nova Prata, lá em Nova Bassano, você colocou no respirador, você vai precisar de um leito de UTI. Porque o leito de UTI não é só o respirador. Sim, né? ele não é só o respirador. muito mais complexo, É muito né? mais complexo, não é só o respirador. Mas para tratar a Covid, a gente sabe que o respirador é um item essencial, né? Mas tem todo o aparato, né, de uma UTI. Então a gente põe o paciente no respirador, a gente tem uma margem de tempo para conseguir esse leito, né? Então nesse tempo alguém vai liberar um leito lá e eu vou mandar o meu paciente. E estes respiradores também estão em hospitais que não têm UTI, né, Elcimar? Sim, a maioria. Eu acredito que na nossa região, 100% dos hospitais têm respiradores parados, ociosos, preparados, esperando o paciente que precise. Até porque a população ajudou quem com 20, 30, 50, E 5 foi uma bela mil, mobilização, né? Foi uma bela mobilização. Aqui em Nova Prata, o prefeito pode falar em números, mas lá em Nova Bassano a gente conseguiu, com o que se arrecadou, comprar 3 respiradores, né? Então, e equipamentos assim, EPIs e outros materiais ou insumos que a gente tem, a população se organizou e colaborou. Eu acho que todas as cidades aconteceu isso. Porque apesar da crise, a gente sempre dá um jeito, né? Nesses momentos as pessoas se mobilizam, as pessoas ajudam. E o Hospital São João Batista tem 12 respiradores, sendo que até hoje, nesses 90 dias, nenhum deles foi usado em paciente Covid. Pois é. Nós fomos em busca dos números de UTIs do Estado. No site da Secretaria de Saúde do Estado, os números estão disponíveis de forma muito bem detalhada para todos que quiserem conferir os dados. Hoje, com a atualização às 16h05, mostrava que 71,4% dos leitos de UTI estavam ocupados no estado. Na região de Caxias, que é a nossa, né, que é a pauta de hoje, nós temos 27 hospitais e neste mesmo horário, 193 leitos, né, estava com 76,5% de ocupação. Destes, 146 pacientes em UTI adulto, 40 pacientes confirmados com Covid-19 e 23 pacientes suspeitos de Covid-19 ou outra síndrome respiratória aguda grave. E ainda 83 pacientes não Covid em UTI. Falando em UTI, é recorrente em redes sociais e até mesmo agradecendo desde já as inúmeras pessoas que estão escrevendo na fanpage da Conecta, que infelizmente nós não vamos conseguir atender a todas as questões, elas ficarão ali para depois
ficarem à vontade a serem respondidas, tanto o nosso convidado médico, Ulcimar, ou o nosso prefeito Volney. Mas uma é muito recorrente: UTI em Nova Prata. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Já voltamos. Homens que buscam elegância. Homens que prezam por qualidade. Homens que não dispensam conforto. Homem.com, a moda que conquista. A loja Bedim está com você em todos os momentos, pois a família continua crescendo. O seu esporte favorito está aí para lembrar da sua saúde. A sua casa precisa estar aconchegante para que você se sinta bem. Bedim, a loja para toda a família. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha a offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Antes de entrarmos no mérito da UTI Nova Prata, nós vamos resumidamente responder algumas questões que foram colocadas na fanpage da Conecta. Lembrando sempre que estamos ao vivo, então sim, vocês podem participar. O Vinícius Bedin de Nova Bassano comentou sobre a fiscalização ao cumprimento dos decretos. Vinícius, Nova Prata conta com 8 fiscais e a partir de amanhã eles estarão na rua. Outra pessoa questionou a questão dos 25% da capacidade dos bancos. Segundo o nosso o nosso secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico, Rogério Farina, segue-se o decreto do Estado. Quanto a academias e serviços essenciais, os mesmos foram definidos pelo governo federal. Então, enquanto município, os prefeitos precisam, sim, seguir as recomendações do governo do Estado e do governo federal. Prefeito, UTI Nova Prata. Pois é, a questão de UTI de Nova Prata, a parte física e equipamentos já estão nesta área, eu acredito, há mais de 20 anos, né? Eu lembro que em 2005 foi meu primeiro ano como vereador
E naquela época nós já fizemos uma mobilização regional, onde buscamos os prefeitos da época dos municípios vizinhos, para solicitar ao Ministério da Saúde, que é quem dá o credenciamento de uma UTI, e junto com esse credenciamento também vem a parte financeira, vem o financiamento, o custeio disso tudo. O mais caro, a manutenção de toda a parte dos profissionais, dos materiais, dos remédios, dos medicamentos usados em UTI, em pacientes internados em UTI, que são medicamentos com valores diferenciados, e a questão de 24 horas, 30 dias por mês, 366 dias por ano. A UTI não fecha nunca, né? Então, o custo maior para uma UTI seria toda essa parte de custeio de manter ela aberta, que um município jamais conseguiria manter devido ao elevado custo. Por isso, teria que entrar, até por ser responsabilidade do Estado e da União, a alta complexidade, né, são as subdivisões onde a saúde tem essa escala de subdivisões e responsabilidades para município, que seria o básico, seria a atenção básica à responsabilidade dos municípios, e já a alta complexidade seria para Estado e União. Então, não funciona a UTI no Hospital São João Batista por não termos condições financeiras de manter a UTI. E também, ao longo desses anos, aí, se viu que as políticas de governo de Estado e também da União era concentrar as altas complexidades, não somente UTI, nos grandes centros. Agora, os últimos anos, eu acredito que 5 anos para cá, até tem descentralizado um pouco. Mas tudo é um processo de amadurecimento, de busca para poder implantação de uma UTI. Como médico, Elcimar, conhecedor das demandas da região, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, a gente sempre trabalhou, antes da pandemia, com uma margem muito pequena de leitos, de vagas em UTI. Porque sempre que a gente precisa transferir um paciente para uma UTI, a gente tem sempre resposta: aguarde, está na lista de espera. Porque a gente sempre tem uma lotação nas UTIs. Governos anteriores, como o prefeito Volney colocou, sempre tentaram, pelo menos, centralizar a alta complexidade. Uhum. Né? Então, eles procuraram centralizar para diminuir custos da saúde. Quando a gente pensa em diminuir custos da saúde, a gente pensa financeiro, a gente não pensa no lado humano. Né? Então, assim, o que os municípios quiseram fazer? Os municípios tentaram. Eu falo ali por Nova Bassano que é uma luta constante. Aqui em Nova Prata não é diferente. Para manter um hospital funcionando com o que o SUS paga, com o que o governo federal repassa, se a prefeitura não injeta uma parte que não seria uma obrigação da prefeitura, sim, recursos que vêm do governo federal para manter os hospitais, não teria condições de manter o hospital. Uma UTI seria interessante? É óbvio que seria interessante. Se a gente tivesse condições de manter uma UTI, mesmo que ela não seja totalmente ocupada, que a gente tenha leitos de sobra, né, para atender a população da cidade e da região, seria muito interessante. Mas é como o prefeito colocou. Além de ter o equipamento, eu vou corrigir um dado que o prefeito colocou. Quando eu me formei em 97, eu vim para os hospitais. Eu sou de Nova Bassano, mas vim passear, conhecer o Hospital de Nova Prata, e o senhor Moacir Durli me mostrou o hospital. A UTI já estava montada naquela época. Depois que se foi atrás de recursos, possibilidades. Na verdade, então, mais de 20 então, anos. Faz mais de 20 anos. Né, prefeito? Né? Pois é. E no final de 97 que isso aconteceu. E eu fui conhecer o hospital e a UTI estava montada bonitinha, com todos os equipamentos, tudo certinho, esperando a liberação do governo. Né? Que não aconteceu. Que não aconteceu, por causa de todos esses detalhes, da centralização que o governo queria fazer e tal. Então, como se colocou,
não é botar o equipamento que se compra e ele está ali. Essa é né? a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. Essa parte, nós temos 12 respiradores. Claro, tem monitor, tem bomba de infusão, tem oxigênio, tem todo outro aparato do coisa. Tem a despesa pessoal, que também é fixa, né? Se tu tiver 10 pacientes, tu vai ter que ter uma equipe. Se tu tiver 2 pacientes, um paciente, é a mesma equipe que vai ter que estar lá. Por quê? A qualquer hora pode chegar 1, 2, 3 ou 4 outros pacientes e você vai precisar da equipe, né? Agora, o custo, medicação, oxigênio, insumos, né? Que ele é bastante oscilante. Então, quanto mais pacientes tu tiver, mais equipamento tu vai gastar. E a patologia que você vai tratar? Né? Conforme a patologia, você vai ter antibióticos de maior custo, medicações de maior custo, então os números começam a crescer. Né? Então, assim, qual que é o cálculo que tenha tantos leitos para poder se manter uma UTI, mas que esses leitos sejam ocupados? Se ninguém patrocina, ninguém financia esses leitos mesmo parados, quem vai ter que arcar com os custos é o hospital, né? Então se torna complicado. E as dificuldades financeiras dos hospitais são históricas, né, prefeito? Quer dizer, não são coisas de hoje, não aconteceram a partir da pandemia, né? Embora Nova Prata tenha gestão plena de saúde, né? É sempre notória a dificuldade, né? O bom é que realmente, por exemplo, quando começou, várias entidades, pessoas, empresas colaboraram, né? Que, felizmente, os respiradores estão ali, sim, mas como o Simar disse, não estão sendo ocupados, né? Eu costumo dizer que a saúde é um saco sem fundo. Porque por mais que tenha até a legislação que obrigue a gastar percentuais dos orçamentos dos municípios, do Estado e da União na área de saúde e de educação, né, que daí é obrigatório por lei gastar aquele percentual, nós aqui, o índice dos municípios é 15% dos seus orçamentos. Nova Prata, nesses 8 anos que eu estou aqui, 7 anos e meio, nunca se baixou de 22%, 24%. E sempre falta alguma coisa. Então, a saúde ela tem este custo elevado. Os hospitais, a gente tem visto, felizmente, não é o nosso caso aqui, Nova Prata, Nova Bassano, aonde Veranópolis também, onde as comunidades se unem, desde rifas, festas, enfim, né, que fazem doação de empresas, de pessoas físicas, para poder manter a saúde financeira dos hospitais, vamos chamar assim, e eles aí conseguem desenvolver as suas atividades atendendo o cidadão. Mas em grande centro, onde isso não acontece, a gente vê na imprensa aí divulgando mobilização por parte das direção dos hospitais, buscando o governo, pedindo, por favor, auxílio financeiro para que a instituição não feche. Então, a gente sabe que é muito difícil, são estruturas geralmente grandes, que dependem de muita mão de obra diversificada, e isso tudo se torna custos, né? Manutenção de prédios grandes, salas amplas, enfim, né? E isso tudo acaba fazendo com que a administração de um hospital ela se torne cara. Simar, também há vários questionamentos, inclusive na nossa fanpage hoje. Quais são as fontes de informação que basearam o governador para mudar a bandeira da nossa região? Estatística. Todos os municípios têm que informar diariamente todos os casos suspeitos, todos os casos isolados, todos os casos isolados, então, que estão com suspeita ou com já confirmado Covid, todos os casos internados. Então, a estatística do município centraliza isso aí na Secretaria de Saúde e isso é passado para o Estado. Todos os hospitais têm que passar para o Estado também a estatística de pacientes internados, em isolamento ou confirmados ou em tratamento para Covid.
Então, ele está baseado nisso. E está baseado no número de leitos ocupados, então, né, nos hospitais que têm UTI. Então, que foram os números que nós divulgamos. Isso. Então, ele tem já os números da semana passada, que determinaram o decreto, né? E vem se alimentando todo dia, a Secretaria Estadual de Saúde com esses números. Lembrando, então, que no estado todo, 71,4% dos leitos de UTIs estão ocupados e na nossa região, Caxias do Sul, 76,5%. Lembrando que estes números estão no site da Secretaria de Saúde do Estado, portanto, disponível a todos nós. Prefeito, cobra-se muito dos prefeitos. Eu já repeti várias vezes, né, de março para cá, que eu não gostaria de ser prefeita de lugar nenhum, né? O que nós devemos ter em mente e levar em consideração, né, até quando nos expressamos em redes sociais ou opinamos, que, repetindo, os municípios precisam seguir os decretos do Estado. Pois é. Infelizmente, né, hoje em dia, com a liberdade que as redes sociais nos permitem, faz com que cada um exponha a sua opinião. E, às vezes, a opinião nem sempre é aquela que é a verdadeira, embora eu acredito que deve-se ter um bom senso, deve-se ter uma análise crítica, né? Os extremos sempre atrapalham, sempre estraga, né? Tudo que é demais faz mal, seja na situação que for, principalmente neste momento, né? Neste momento onde a gente... Como eu disse no início da entrevista, o inimigo a gente não sabe onde ele está, o tamanho dele e quando ele vai nos atacar. Então, 2 pontos que eu me escorei para poder ter base de analisar e também de expor a minha forma de enfrentar tudo isso, foi buscar o equilíbrio entre a saúde e a vida e a economia. Eu acho é um equilíbrio difícil, porque quando se muda a bandeira e se traz restrição, a economia fica faltando, despenca, e aí traz as dificuldades. Então, na minha maneira de ver, o momento é difícil sim, mas para tudo tem solução. Neste momento tem que ter tranquilidade e os 2 pontos a ser analisados são esses aí. Buscar a saúde através uso de álcool gel, não participar de festinhas, seja ela qual for, né, nenhum tipo de aglomeração, uso de máscara, cada um fazer a sua parte para proteger a si e aos seus familiares em primeiro lugar, para que isso também possa reverter na manutenção da economia, cada um trabalhando no seu segmento, podendo produzir, não levando para este extremo, como infelizmente a partir de amanhã vai se voltar a viver, não se sabe se por uma semana ou por 15 dias, enfim. Então eu acho que nesse momento tem que ter bom senso e entender que cada um tem que fazer a sua parte para poder passar por este momento, que ele vai passar, a gente sabe que ele vai passar. Não sei se vai ser até o final do ano, se vamos entrar em 2021, ainda com tudo isso, mas vai chegar um momento que ele vai passar sim. As avaliações do ponto de vista médico sobre os cuidados que nós tivemos e que devemos continuar tendo. É no próximo bloco. Homens que buscam elegância. Homens que prezam por qualidade. Homens que não dispensam conforto. Homem.com, a moda que conquista. A loja Bedim está com você em todos os momentos, pois a família continua crescendo. O seu esporte favorito está aí para lembrar da sua saúde. A sua casa precisa estar aconchegante para que você se sinta bem.
Bedim, a loja para toda a família. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa são claras. Usar máscaras, álcool gel, lavar bem as mãos e, principalmente, evitar aglomerações, né? Esses são requisitos muito divulgados. Ocimar, do ponto de vista médico, isso é essencial? Eu acho que é a principal coisa que a gente pode fazer, tá? Essas restrições, o retorno às restrições, eu acho que faz voltar um pouco a preocupação, não só das lideranças municipais e dos empresários, mas também das pessoas físicas, dos operários, dos colaboradores das empresas, as pessoas, os autônomos, né? Que têm as contas para pagar, que têm os compromissos, né? E a família para sustentar e alimentar, né? Então, gera uma ansiedade, gera um desgaste emocional muito grande. Eu acompanhei um caso ali na Babaçano, um paciente até bastante chegado a mim com um isolamento domiciliar. Você imagina uma pessoa num quarto e banheiro, uma suíte, no caso do apartamento, né? Preocupado com a patologia e não podendo sair daí, porque tem a família, tem a sociedade, tem as pessoas na rua, né? Então, assim, o que esse retrocesso, então, essa bandeira vermelha significa? A gente voltar a restringir todo tipo de aglomeração, principalmente. Então, higienização das mãos com sabão, com água, com álcool gel, que isso a gente vem pedindo e vem toda semana, toda vez que a gente consegue passar isso aí para todas as pessoas que a gente conversa, a gente tem frisado isso. O uso de máscaras, a gente sabe que também ele inibe a propagação, a saliva, o vapor d'água que a gente exala pelo falar, pelo tossir, pelo espirrar, né?
Então, ele impede bastante a propagação do vírus. Então, são dados muito importantes. A gente acompanha as pessoas e o levar a mão até a máscara e tal também acaba sendo um meio de propagação. Mas o fato da gente ter máscara impede com que a gente ponha a mão na boca, no nariz. Às vezes a gente até vai coçar o olho. Mas aí a gente lembra que tem o álcool gel, que tem a água e sabão para fazer a higienização. Então eu acho que é o que a gente melhor pode fazer. Evitar aglomerações, fazer higiene e usar as máscaras. Até tem casos que a gente estava comentando no intervalo, né? De casos que eles burlam a orientação e se reúnem de forma até clandestina, como se diz, escondidas, né? Porque as pessoas precisam se socializar. Agora não é o momento, mas as pessoas tentam fazer isso e procuram. E teve casos em cidades vizinhas que foram infelizes, né? Onde teve número de contaminados e acabaram sendo hospitalizados. Então, isso é uma coisa que funciona. O isolamento está funcionando. Vai prejudicar o lado emocional, porque a gente precisa do contato com as pessoas, do convívio. Culturalmente, nós somos como assim, uma forma né? de lazer. A gente precisa desse contato, né? É um meio social que a gente se manifesta com outras pessoas, que a gente consegue relaxar, né? Por que a gente espera o fim de semana para não ir trabalhar? Tem gente que faz mais no fim de semana do que durante a semana. Mas né? faz algo diferente, Mas faz né? algo diferente, claro. Encontra pessoas, visita os amigos, sai para algum lugar passear, né? Só que a gente sabe que isso tem propagado o vírus. Então, eu acho que essas são as coisas principais que a gente pode fazer. Prefeito, nas participações neste programa, né, além de várias considerações sobre a relevância, e nós agradecemos a todos os que nos estão vendo, voltaram os questionamentos sobre as academias, que nós já respondemos, né, que a lista dos serviços essenciais foi do governo federal e não da prefeitura, né? Nós temos também vários questionamentos sobre salões de beleza e barbearias. Por favor, nos coloque isso também. Na verdade, essa lista, né, do que é serviço essencial e do que não é serviço essencial foi emitida pelo governo federal. E aí, na tabela do governo do estado, dentro das cores, cada uma delas tem o percentual de poder funcionar. Os serviços não essenciais, que agora estamos na tabela vermelha, ele está dizendo que fecha 100%. Então, salão de beleza, barbearia, academias, lojas de eletroeletrônico, vestuário, calçado, perfumaria, enfim, esses que estão na lista do não essencial, é 100% fechado. E os demais, daí serviço essencial, alimento, serviços, prestadores, indústria que produzem derivados do transporte, produtos de saúde, esses todos, então, estão praticamente na sua totalidade, trabalhando em serviços de saúde, de assistência social, esses estão todos em 100%. E na tabela que o governo do estado distribuiu, então, né, cada uma das cores e cada um dos segmentos da economia tem a sua proporcionalidade de poder funcionar ou de não poder funcionar. Alcimar, abre aspas do governador Eduardo Leite no site do governo do estado. Os indicadores destas regiões, claro, as nossas, apuram que há um aumento de contágio e menor disponibilidade hospitalar de atendimento. Não é motivo para pânico, mas é um alerta de que precisamos reduzir essa velocidade de contágio para evitar que lá na frente haja um colapso do sistema hospitalar. É assim que conseguiremos proteger a todos no nosso estado. Reforço meu apelo a todos aqueles que estão nessas regiões para que atendam às diretrizes dos protocolos e a todos que puderem, que fiquem em casa. Fecha aspas. Tua opinião sobre isso? Eu acho que o ficar em casa
se torna importante para o contágio, mas eu acho que a prevenção, os cuidados, como a gente colocou, né? Os serviços essenciais vão ter que estar trabalhando, vão ter que estar atendendo, vão ter que estar disponibilizando os seus produtos, os seus serviços, né? Fique em casa. Eu acho que diminui o contágio interpessoal. Então, eu acho que o essencial, ou o mais importante, é evitar aglomerações. As empresas, aqui em Nova Prata, lá em Nova Bassano, todas estão trabalhando e gastaram um monte de recursos para impedir ou para diminuir o contágio dentro da empresa. Eu sou médico do trabalho, além de médico clínico, eu sou médico do trabalho. Então, eu tenho acompanhado empresas grandes, tanto em Nova Bassano quanto aqui em Nova Prata também, onde eu trabalho em algumas empresas daqui. E todas as empresas estão preocupadas com isso, porque não é interessante que os colaboradores adoeçam dentro da empresa. Sim. Né? Então, assim, as restrições vêm para que as pessoas fiquem em casa. Então, se a gente não quer que isso piore, porque pode piorar, né? Sabe aquela situação? Nada está tão ruim que não possa ficar pior. Ruim que não possa piorar, porque tem a bandeira preta ainda. Então, se nós não conseguirmos conter essa propagação, agora nesses 15 dias, daqui a pouco, no final da semana, no final das 2 semanas, que é o prazo que o governador deu, a gente pode continuar como bandeira vermelha, pode voltar para a bandeira laranja ou pode piorar. Irmos para a bandeira preta. Irmos para a bandeira preta. Então, eu acho que todas as pessoas têm que procurar manter os cuidados. A gente percebeu no fim de semana passado que as pessoas estavam quase querendo voltar à normalidade, né? Eu tenho amigos que viajaram e foram para cidades, por exemplo, Gramado e Canela, cheio de gente. A região aqui do Vale dos Vinhedos, cheio de gente. Eu vim para Nova Prata, indo para Nova Bassano no final da tarde, a gente via fila de carros, né? Então, que era o normal, era o comum dos fins de semana. Então, as pessoas estavam se soltando um pouco mais. E eu acho que veio para puxar um pouquinho o freio, segurar um pouquinho a população. Infelizmente, vai ter essa demanda que reprimiu de novo a economia, né? Mas eu acho que, assim, pensando em contenção da patologia, da disseminação, é o que tem para se fazer, né? As empresas estão cumprindo com seus papéis, todo mundo está tentando manter a atividade, mas com todos os cuidados. Só que o que o governador coloca? Como serviços essenciais, né, que vai funcionar normalmente. E os outros segmentos vão ter restrições conforme a importância, vamos dizer assim, né, de cada segmento. E o que a gente percebe que onde tem aglomeração de pessoas, empresas, indústrias, onde as pessoas têm que trabalhar muito junto e o número de pessoas é muito grande, o contágio é maior, né? As nossas empresas aqui, a maioria delas, assim, que tem um espaçamento dentro da fábrica, o contágio é muito pequeno, eu tenho observado isso. Agora, empresas como frigoríficos, empresas alimentícias, onde tem uma esteira, onde as pessoas trabalham muito juntas, existe um contágio maior, né? Que até teve a atuação do Ministério Público do Trabalho. Parando empresas, interditando teve o caso empresas, dos frigoríficos, né? Não só aqui, né, mas toda a região, né? Todo o estado. Então, são locais onde a propagação é mais intensa, né? Então, a bandeira vermelha veio para tentar frear um pouco, para liberar um pouco as vagas de atendimento, UTI, hospitais, para daqui a pouco, eu acredito que dentro de pouco tempo a gente volte ao nosso estágio laranja. Prefeito, voltando para a videoconferência da MESNE com o governador, né? Ressaltando novamente, né, e principalmente para as pessoas que talvez estejam assistindo agora, os municípios seguem os decretos do governador do estado. O que os prefeitos estão fazendo, representados por suas respectivas associações, é negociar com o governador para que o dano não aconteça
nem na saúde e nem na economia, ou melhor dizendo, mais danos, né? Porque, infelizmente, como o senhor mesmo disse, a arrecadação do município diminuiu bastante. Qual é a sua perspectiva nessa questão? Olha, primeiramente, ficar na torcida que durante esta noite, que o governador disse que vai estar trabalhando com sua equipe, né, para amanhã dar uma resposta para os prefeitos da região da Serra, é que ele reveja esses números, né, até porque a MESNE já levantou os números que são diferentes do que aqueles que o governo analisou. E nessa análise, ao invés dele prolongar por 15 dias, né, ele que no próximo sábado agora já possa fazer a gente voltar para a bandeira laranja, né, na próxima segunda-feira, que daí será somente uma semana fechada. A gente sabe que isso vai depender de diversos fatores. Em algumas situações, o governo já demonstrou recuar, assim foi quando ele anunciou naquele primeiro momento região metropolitana de Porto Alegre e região metropolitana da Serra Gaúcha. Houve uma mobilização dos prefeitos da região da Serra, foram lá e reverteram em 1 ou 2 dias foi revertida a bandeira. Então, eu estou nessa expectativa de que esses números que foram apresentados hoje na videoconferência pela representação da MESNE ao governador sejam suficientes para adaptar aos dados do governo do estado e ele já na próxima segunda-feira libere para voltarmos à bandeira laranja. Essa é a expectativa. E lembramos também, né, que assim Nova Prata e todos os municípios, né, podem alterar os seus decretos a qualquer momento, baseado nas determinações do governo do estado. Alcimar, tuas últimas considerações no nosso programa. Eu acho que a preocupação com a saúde sempre vem em primeiro lugar, né? Então, o decreto, a intenção dos decretos, tanto do governo estadual, federal, dos prefeitos municipais, é preservar vidas, né? A preocupação que fica que essa preservar vidas se torne lá na frente um prejuízo econômico muito grande e essas vidas a gente vem a perder por outras causas. Eu me preocupo porque se a economia vai mal, as arrecadações vão mal. Se as arrecadações vão mal, o financiamento dos municípios, dos estados pelo governo federal também vai mal. E a minha preocupação é que isso chegue a refletir no financiamento da saúde mais adiante, né? Então, a gente sabe que a infraestrutura vai sofrer com isso, os outros segmentos da sociedade vão sofrer, mas a minha preocupação é que a gente chegue num ponto onde a gente não tem mais financiamento para a saúde, né? Então, eu acho que isso é uma preocupação que tanto dos prefeitos, os prefeitos têm o pessoal para pagar, têm as custas fixas, né? E dentro delas também estão a saúde, né? Então, daqui a pouco esse corte vai ter que cortar tanto que vai ter que ser cortado o financiamento da saúde. Essa é a minha maior preocupação para um futuro se essa pandemia continuar muito tempo. Sim, porque a saúde econômica reflete na saúde física, né? Prefeito, suas últimas agradecer colocações. Essa oportunidade, né, que a gente teve de conversar com a nossa comunidade regional, né, e ficar nessa expectativa de que sim, o governador seja sensível, né, de poder voltar atrás antes do tempo que está estipulado, porque não é justo comunidades como as nossas, que são cidades menores, que não temos óbito, que não temos um paciente em UTI se recuperando, a estrutura de saúde do município, o pessoal do comitê, quem trabalhou, o Dr. Charles aqui, se doaram ao máximo, cuidaram das famílias, foram todo dia nas casas, e então não é justo ter que voltar para trás. Então vamos ficar na expectativa de que tudo isso possa terminar o quanto antes. Agradecendo aos nossos apoiadores Prime Linguage, Fração Odontologia, Atelier do Pano e Espanhol Materiais de Construção. Nós ficamos por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima segunda-feira. Até lá!